Boa noite, meus queridos irmãos que fazem parte do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade de Moreno, aqui em Pernambuco. Mais uma vez estamos juntos para que nós possamos dar início a mais um trabalho, mais uma, digamos assim, uma live, não é, do Centro Espírita 9 de Outubro, e que nós possamos assim usufruirmos do melhor tempo possível para a nossa reflexão. Hoje nós teremos como palestrante o Osto Luiz Pereira, que é presidente da Federação Espírita Pernambucana. Estamos só aguardando que ele solicite, não é, a entrada na nossa live para que nós possamos então dividir o espaço com ele, né? Então vamos aguardá-lo para que ele possa fazer parte conosco desse evento. Meus irmãos queridos, o tema de hoje da palestra vai ser a fé e caridade e iluminação para a alma. Olha que maravilha, não é? Vamos então solicitar que o Washington, não é? Ele compartilhe conosco a live de hoje para que nós possamos assim, não é, continuar o trabalho. Bem, então vamos fazer a nossa prece, vamos aguardar então o nosso irmão, não é? E fazer a nossa prece de abertura do nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, queremos, Senhor Jesus, agradecer por todas as oportunidades de podermos ser cada dia mais pessoas melhores, pessoas de bem. Que o seu amor, que a sua paz possa, então, nos encaminhar, nos amparar e nos proteger em todos os nossos momentos. Que assim seja, que assim seja. Bom, amigos, eu aceitei aqui. Ah, o Washington está chegando. Pronto. Boa noite, Washington. Oi, Edna, boa Como vai, noite, minha querida amiga. Tudo bom? Você está me ouvindo bem, Washington? Estou ouvindo, você está me ouvindo? Tô sim, eu vou só aumentar um pouquinho o som do meu celular, tá? Ok, Só para mim. Pronto. Acho que para eu poder ouvir melhor você. Mas você está me ouvindo bem, né? isso, Somzinha, pode ser a minha isso, internet, né? Mas, isso, Washington, agora a palavra é sua. Já lhe anunciei, já lhe apresentei. Já falei que o nosso tema da noite é a fé e a caridade, a iluminação da alma. Então, que você possa agora dissertar, viu? Sobre esse isso. tema, e nós vamos cobri-lo com muita atenção. Obrigada, viu? Tranquilo, eu é que agradeço, Edna. E aí eu também faço a prece inicial, não é isso? Ou você já fez? Eu já fiz a prece inicial, você faz a final, pode ser assim? Ok, pode ser. Boa noite a todos. É um prazer poder participar com vocês do Centro Espírita 9 de Outubro, bem como todos que estão nos seguindo na noite de hoje, nos acompanhando, a respeito de um tema tão importante para os dias de hoje. Né? A gente vê que um momento em que nós estamos atravessando, um momento de transição, me parece até que, de certa forma, a fé se arrefeceu um pouco nos corações das pessoas. Não é? As pessoas se encontram um pouco afastadas da fé. Não é necessário que você esteja dentro de uma instituição religiosa para que você tenha fé. Mas, mesmo assim, nos seus ambientes de trabalho, não é? No seu dia a dia, a gente tem visto as pessoas, de certo modo, podemos dizer, sem fé, sem esperança, e logicamente, e quem não tem a fé, não tem a capacidade de fazer a caridade como se preceitua o Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos que a fé é a atitude própria, ou a convicção, ou a crença que se relaciona o homem com o nosso querido Deus Supremo Pai, que nos liberta, né? Quando nós vivenciamos os seus ensinamentos fortalecidos pela fé,
que nos liberta do sofrimento e da dor. Tem como também o Evangelho segundo o Espiritismo fala da fé humana e da fé divina, da fé humana na confiança que nós temos nas nossas próprias forças, nas forças que nós somos dotados e que nos torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando nós duvidamos de nós mesmos. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda falando da fé, ele diz que do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais e que isso se constitui das diferentes religiões, ou seja, todas as religiões, né? Ou seja, ela tem seus artigos de fé e sob esse aspecto é onde nós vemos, segundo o Espiritismo, a fé cega e a fé raciocinada. Né? A fé cega é aquela que não examina nada, né? Simplesmente crê e aceita sem verificar, sem controle, determinadas verdades que lhe são colocadas e, de certa forma, vê o falso como verdadeiro. Né? Ou, nos dias de hoje, uma fé cega, podemos dizer que ela vê a fake news como verdadeira. Né? Já uma fé lógica, raciocinada, né? Essa, pelo contrário, nos fortalece e nós, logicamente, temos um outro entendimento. Que a fé cega, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela é levada a excesso, ela produz o fanatismo. E a doutrina espírita, com a sua forma esclarecedora, vem nos falar que o fanatismo, ao invés de nos auxiliar no nosso progresso, pelo contrário, retarda, porque nós perdemos a oportunidade de ter uma visão mais ampla. Não é? Então, quando a fé repousa sobre o erro, conforme nos diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta a montanha, cedo ou tarde ela se destrói. Por quê? Porque somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque a fé que se baseia na verdade, ela não teme o progresso das luzes. Já é por quê? Porque aquilo que é verdadeiro no escuro também é na claridade. Então nós precisamos de buscar uma fé, conforme nos diz as instruções de Kardec, uma fé sólida, uma fé com base, uma fé que nos dê a inteligência perfeita daquilo em que nós devemos crer. Então não basta crer, é preciso saber por que nós cremos. É preciso, sobretudo, nós buscarmos compreender, inclusive, do poder da fé que nós devemos alimentar em cada um de nós. Né? E assim que a fé raciocinada, ela vem se apoiar sobre essa lógica e sobre essa razão, e que não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Quando você, de fato, se apercebe da importância da fé, compreende o que a fé lhe possibilita, e o que a fé lhe impulsiona a realizar, e quais são as consequências dessa fé lógica e raciocinada, dessa fé inabalável, conforme diz Kardec, que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, né? Você vai se tornar capaz de realizar tudo aquilo que você tem condições e, alimentado pelo divino, aquilo também que no aspecto material muitas vezes você se acha incapaz de realizar. Diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é a alavanca que faz brilhar uma alma caridosa. Olha que coisa fantástica. Quer dizer que ela é aquilo que vai impulsionar uma alma caridosa a realizar a caridade. E o que é a caridade? É todo o bem que nós podemos fazer ao outro. Não é apenas a questão da caridade no sentido de que nós venhamos a dar esmolas materiais. Lógico que quando nós também fazemos isso com fé, com desejo de melhora, com desejo de progresso, né, do outro que está a receber,
quando nós, de fato, colocamos sentimentos alimentados pela fé na prática da caridade, ela cumpre o seu objetivo principal, que é assistir inteiramente o outro. Por que eu digo inteiramente? Porque, às vezes, quando a gente vai fazer uma caridade e que não vai animado pela fé, inspirado pelo amor, a gente pratica aquele ato, mas nós mesmos somos capazes de sentir que aquele ato, aquela ação, não atingiu completamente o seu objetivo. Não é? A gente sabe que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, ela é escrita na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, e sabemos o que fizemos bem feito e o que não fizemos e o que fizemos de mal feito também. Então, alimentado pela fé, com sentimento de amor, no momento em que nós nos despojamos dos interesses mundanos, dos interesses praticar a caridade, e a caridade aliada com a fé, ela vai iluminar a nossa alma. Diz alguns escritores, Edna, que a fé ela é irmã gêmea da caridade. Eu acho interessante essa colocação, porque onde há fé, há caridade, e não há caridade sem fé. Mesmo coloquem na condição de não religioso, mas ele está ali animado por uma força, essa força que está dentro de si, que nós chamamos de fé, ele vai, aliado com a boa vontade, vai realizar atos de amor, atos de caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 19, tem uma passagem que diz assim: a fé é o remédio seguro, ou seja, o remédio certo para o sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios presentes. Veja a importância da fé. Veja como a fé se coloca como um remédio para o nosso sofrimento. Ora, se eu, e aqui estou, passando por uma determinada dificuldade, e eu não tenho fé, logicamente, a minha dificuldade vai ficar muito mais difícil de ser vencida. Daí a importância de nós buscarmos ter caridade para com nós mesmos, e animados por essa fé divina, essa fé que é inata, né, porque quando nós criamos, Deus coloca tudo o que nós precisamos em nós, com a sua bondade, com a sua infinita misericórdia, competindo a nós manifestarmos essas virtudes ao passar dos anos. Cada dia que passa, a gente tem a possibilidade de aumentar um pouco mais essas virtudes. E uma dessas virtudes, a das mais importantes virtudes, é essa fé. Essa fé que nos possibilita, conforme está lá no Evangelho, lá no item 5, do capítulo 5, item 19, o mal e o remédio, onde ele fala da importância da fé como remédio seguro para o nosso sofrimento. Por quê? Porque ela vai mostrar outros horizontes para nós. Vai mostrar outras possibilidades. E é diante dessas possibilidades que a fé nos mostra, né, que nós vamos reagir e agir e trabalhar para que assim saiamos do sofrimento e apaguemos de nós os dias sombrios. Isso é caridade para com nós mesmos. Porque nós só entendemos caridade quando falamos de caridade para com os outros. Ainda no capítulo 19, no item 3, ele diz: a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir um determinado fim. Aí eu fico lembrando daquela passagem do servo do centurião. Ele tinha uma confiança muito grande em Jesus, pelo que ele tinha visto, do que Jesus tinha realizado, de todos os seus feitos, das suas falas, das suas colocações, da grandeza de Jesus. Ele vai até Jesus e lhe fala da situação de seu servo, não é? E diz que ele, como chefe de uma centúria, ele daria ordem aos seus subordinados e eles cumpririam.
E Jesus, dali onde se encontrava, poderia ordenar, e o seu servo seria curado. Veja que fé. A caridade que ele teve para com o seu servo, disse aí que ele podia muito bem ter desprezado o seu servo, ter deixado de lado o seu servo, mas animado também pela caridade, pelo desejo de ter de volta o seu servo. Porque se nós formos perceber, ele não tinha um servo na condição de escravo, mas de um amigo querido. E ele busca o Mestre Jesus, e Jesus lhe diz o quê? Eu nunca vi em todo Israel uma fé tão grande. E aí a pergunta, quando será que nós de fato vamos ter essa fé? Quando será que nós vamos sair de nós mesmos, nos compreendermos como espírito imortal e vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, principalmente no que concerne à fé e à caridade? Quando será que nós vamos compreender a importância da iluminação da nossa alma? Nós estamos no século XXI, ainda passando por tantas dificuldades como nós estamos passando. Nunca, meus caros irmãos, é um assunto até que a gente deve evitar falar, nunca se cometeu, nunca aconteceu tanto suicídio como está acontecendo agora. Ora, se nas estatísticas de 2015 a 2018 dizia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicidava na Terra, gente, imagina agora, depois do que nós estamos passando de pandemia, das dificuldades, da recessão, né, ainda ajudada por essa guerra, quantas e quantas pessoas, por falta de fé, por falta de esperança, têm cometido suicídio. Suicídio direto e suicídio indireto. A gente observa que muitas e muitas pessoas, devido ao seu momento de reclusão por causa da pandemia, as pessoas voltaram a antigos vícios que não tinham conseguido se libertar, inclusive o vício do álcool, e tornaram novamente a se embriagar exageradamente, e esse tipo de comportamento lhes tem levado, logicamente, a enfermidades e até mesmo o óbito. Então é preciso que a gente compreenda a importância da fé, que nós tenhamos fé. As dificuldades são naturais no processo de evolução do espírito. Mas se nós nos animarmos com a fé, se nós trabalharmos a fé em cada um de nós, nós poderemos, logicamente, nos impulsionar à prática da caridade, ocupar a nossa mente, e ocupando essa nossa mente, iluminando a nossa alma, transformarmos a nossa vida e ajudarmos a outras pessoas a transformarem a sua vida. É por demais importante. A gente tem que lembrar, por exemplo, que muitas e muitas vezes na nossa vida acontecem coisas, dificuldades, e a gente se entrega ao desespero, ao sofrimento e à desilusão. Mas quando Jesus, naquela passagem daquele menino que ora caía no fogo, ora caía na água, e que seu pai procura Jesus, e que Jesus ali, com a sua autoridade, ali convence os daimons, como diz, se afastarem daquela criatura, né? Embora os discípulos não tenham conseguido, Jesus vai com a sua autoridade e ali entra em diálogo com aquele que obsidiava aquela criatura e o ordena que deixe o menino em paz. E ali os seus discípulos questionam Jesus por que não conseguiram. E Jesus diz, olha, se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer a essa montanha, retira-te daqui para ali, ela se retirará. Eu, com a minha curiosidade, Edina, um dia fui procurar o tamanho de um grão de mostarda. A árvore é até, de certa forma, grande. Agora, por tamanho do nascimento do grão de mostarda, Jesus dizia que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda daquele,
eu fiquei pensando, se fosse do tamanho do caroço de feijão, a terra já não estava mais desse jeito. Já estava bem melhor, não é? Porque Com nós, certeza. não é? Nós estaríamos juntando essa fé, impulsionando a caridade, a esperança em cada um de nós, transformando a nossa vida e daqueles que conosco caminham. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a gente se fecha, nós nos trancamos em nós mesmos, em vez de buscarmos transpor essas montanhas que muitas vezes nós colocamos dentro de nós. Eu gosto às vezes de contar esse fato de um amigo que vai até uma instituição espírita e lá ele é atendido fraternalmente, né, nessa casa lá. Ainda o atendimento fraterno naquela época ainda se fazia mediunizado, né? O atendente mediunizava-se e atendia. Isso há muito tempo atrás, ele me contou essa história. E ele disse que estava lá tão perturbado com as coisas do dia a dia, que a entidade que assim falava, segundo ele, através do médium, olhou para ele e disse: meu filho, você precisa de ter um pouco mais de fé, e de coragem, e de perseverança, e de trabalhar no bem, porque eu vou lhe dizer uma coisa, meu filho, as coisas só são difíceis para as pessoas difíceis. E ele não se achava difícil. Ele se achava, como diz o Muste, o sabidão, o intelectual, o capaz de resolver tudo. Mas estava diante de alguns problemas, de algumas dificuldades, que ele não tinha percebido que, na verdade, era uma falta de fé humana, de fé divina, de confiar um pouco na espiritualidade que lhe acompanhava, né, no seu anjo da guarda. E às vezes ele se achava impotente para a prática da caridade. E estava sempre adiando, dizendo: um dia eu vou me aposentar, um dia, quando eu descansar do trabalho, eu vou poder fazer a caridade. E ele disse que ali, logo ao sair depois, ele foi assistir uma palestra, e na palestra dizia que todo momento na sua vida é a oportunidade de você fazer a caridade e de iluminar a sua alma. Vai Isso. precisar se aposentar. E Não agora? tem tempo certo. Que o prazo de aposentadoria se estendeu, Edina. Que a gente precisa de Isso. trabalhar mais tempo. Vai ficar muito pouco tempo para que você possa, de fato, fazer a caridade. E a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, dizer para todos nós que fora da caridade não há salvação. Bom, eu posso até me Isso. salvar. Eu já estou me aproximando dos 60, está bem pertinho, né? Faltando só um ano. E aí eu fico pensando, se eu vou ter mais 10, mais 20, mais 30 ou mais 40. Mas eu tenho que entender o tempo que eu já perdi e o tempo que me falta ainda para fazer a caridade. Quer dizer, que se eu deixar para fazer essa caridade só quando eu me aposentar, aí vai ficar difícil. Mas ainda há aquele que diz: eu vou morrer e não vou me aposentar. Vai ficar sem poder fazer a caridade. Fica mais difícil ainda, né, minha amiga? A gente precisa de buscar, né? Porque conforme nos diz o Evangelho, de ter essa confiança, né? De que mesmo diante das dificuldades, mesmo não tendo todo o tempo necessário, que às vezes a gente quer ter para fazer a caridade, né? Nós temos que entender que nós precisamos ter essa confiança no cumprimento da caridade, no cumprimento da nossa fé e de atingirmos esse determinado fim. Então, qual a finalidade do ser humano aqui na Terra? Ser feliz, se desenvolver, crescer, progredir. E, logicamente, ele vai precisar de um pouco mais de fé, ele vai precisar de um pouco mais de esperança, ele vai precisar de um pouco mais de caridade. E nessa caridade, conforme entendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade? Aquilo que as pessoas chamam o BIP: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, não é? Independente da classe, da raça, da cor, do partido.
Independente de qualquer coisa, nós temos que ser benevolentes para com todos, sem distinção. Se nós queremos benevolência, nós devemos ter benevolência com o outro. Se nós queremos o nosso bem, que benevolência é querer o bem do outro, se nós queremos o nosso bem, vamos querer também o bem do outro. Vamos sair um pouco mais daquilo que às vezes a gente se coloca nessas zonas de conforto material e vamos agir na certeza, na confiança que Deus dá a cada um de nós de que nós podemos realizar o que realizamos e muito mais. Nós podemos praticar muito mais o bem, de amar muito mais. E ainda chama a atenção para a indulgência. E aí eu fico pensando, eu digo que se não fosse a fé, a gente não conseguia ser indulgente. E a fé nos impulsiona, nos dá essa coragem. Meu Deus, por que é que eu tenho que ter essa indulgência? E a fé lhe bota de pé, você precisa de ter essa indulgência para com o outro, porque Deus, em todos os momentos da tua vida, tem sido indulgente contigo. Tu precisas de ter essa fé, de te animar, de ser indulgente com a imperfeição do outro, porque tu também é imperfeito. Nós precisamos de ser indulgente com o outro, com a imperfeição do outro, porque nós também precisamos dessa indulgência. E às vezes eu fico pensando e vendo algumas coisas, até dentro do nosso movimento espírita mesmo, as pessoas às vezes guardam um ranço com determinadas instituições porque passaram, porque deixaram isso e aquilo e assim por diante, e esquecem de que Jesus, ao falar da fé e da caridade, como agora da indulgência para com todos nós, se Jesus, naquele momento em que lhe é apresentada a mulher adúltera, Jesus, ao invés de ter chamado a atenção para aqueles que quem nunca teve pecado atirasse a primeira pedra, ele se arvorasse de juiz, tomasse a pedra daquele que estava dirigindo e jogasse a pedra na mulher. Mas não foi assim que Jesus procedeu. Pelo contrário. Então, não compete a nós, muitas vezes, quando estamos numa instituição, ou que saímos, ou que estamos numa religião, e deixamos e adentramos a outra, estar atirando pedra em ninguém. O comportamento que Jesus deixou como exemplo para cada um de nós não foi esse. É que nós sejamos indulgentes com determinada situação, com determinada pessoa, em todos os momentos da nossa vida. E ele complementa, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, com a importância do perdão. Como importante para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar mental, nós alimentarmos em nós o sentimento de amor e que, animados pela fé, possibilita cada um de nós termos dias e horas melhores da nossa existência, animado pela fé, pela prática da caridade que nós devemos ter para com nós mesmos, de destruir em nós o ódio, o ressentimento, o orgulho, o rancor e o desejo de vingança. Eu, certa feita, visitando uma família lá da minha região, eu achava tão interessante que eles diziam: o orgulho é a marca da nossa família. E depois que eu adentrei a doutrina espírita, eu fiquei a pensar: meu Deus, que marca terrível. Porque você vai se apropriando da consequência do egoísmo e do orgulho, que é que ela traz de fato, quando você vê uma comunicação de um espírito que se comporta de forma orgulhosa, quando retorna ao plano espiritual. Aliás, nem precisa retornar, não é, Diná? A consequência de quem é orgulhoso já é aqui. Acontece aqui mesmo. Né? Já acontece aqui mesmo. Já passa por determinadas situações em que ele precisa, né? Precisa para o seu aprendizado e vai compreender que aquilo não lhe faz bem. E ali ele dizia: a marca da nossa família é o orgulho. E eu achava, naquela época, eu não entendia bem, não fazia
juízo de valor quanto a isso, né? Não entendia bem aquilo que ele queria dizer. Mas quando o passar do tempo em que a gente começa a adquirir certa maturidade que vai evoluindo, se desenvolvendo, você vai percebendo, não é, a consequência daquilo, até pelo mal que aquelas criaturas passaram a sofrer. Que elas passaram a sofrer. Pessoas desprovidas de fé, pessoas desprovidas do desejo do bem, pessoas desprovidas da capacidade de perdoar. Não compreendeu bem a mensagem trazida por Jesus, não é? Porque, embora essas pessoas digam que não vão à igreja, mas elas se denominam que têm uma determinada religião e que professam uma determinada fé, o que é lamentável, né? Então, a fé, conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ela não se prescreve. A gente não vai simplesmente prescrever a fé para o outro, de forma alguma. E muitas pessoas chegam a dizer, conforme diz o Evangelho, que muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa que não tem fé, e a fé nem se prescreve e nem se impõe. Ela se desenvolve, você desenvolve ela dentro de você. Ela adquire. Não há ninguém, inclusive, que esteja impedido de possuí-la. Graças a Deus que a doutrina espírita, como ela traz para nós a lei do progresso, diz que nós vamos aprendendo e progredimos, não é? Que com o passar dos anos, nós vamos progredindo e vamos desenvolvendo os potenciais que se encontram adormecidos dentro de nós, e entre eles a fé. Uma fé robusta, né? E a gente tem que entender que não cabe também a fé vir nos procurar. Nós, sim, é que cumpre a cada um de nós irmos ao encontro da fé e buscar essa fé com sinceridade para que, de fato, nós possamos encontrar. Ela está dentro de nós, que tudo que nós precisamos está dentro de nós. E nós precisamos dessa fé para que essa fé faça de nós uma alma caridosa onde vai se refletir a luz, né? É exatamente ela que nos impulsiona. Em algumas pessoas, nós sabemos que aquela fé parece como que inata, ou seja, é resultado de existências anteriores que já desenvolveu, uma centelha, né, que já se desenvolveu e que vai continuar se desenvolvendo. Outras ainda encontram essa dificuldade. Conta um caso do momento espírita, não é? Sobre a fé e também sobre o orgulho, o egoísmo de querer só as coisas para si, de não partilhar os momentos da sua vida. No momento espírita tem uma historinha chamada O Alpinista, que eu acho que você conhece. E que o alpinista, né, ele querendo simplesmente ser o único na história que conseguisse sozinho chegar ao cume do Aconcagua, um grande monte, onde as pessoas fazem aquela escalada para fincar uma bandeira numa região hiper, super, mega gelada, né? Então ele, de forma egoísta, muito orgulhoso, ele tinha esse desejo de ser o único e o primeiro que sozinho conseguiria aquilo. Quer dizer, não entendeu a importância de nós partilharmos também os nossos momentos de alegria, de vitória, de prazer, né? E o homem é um ser gregário por natureza e precisa viver em sociedade e aprender e ensinar aquilo que sabe. Então aquele alpinista, ele começa a subir o Aconcagua. E ele vai, que depois de algumas horas que subir aquela montanha escorregadia, eis que o tempo fecha de um minuto para outro e fica tudo escuro. E ele não estava, na verdade, em condições de iluminar nada. Ele era que devia estar iluminado e naquele momento não se encontrava por causa do seu egoísmo. E eis que ficou tudo escuro e ele, quando mudou o passo, um daqueles pinos soltou-se e ele desprendeu-se de lá de cima. Por isso que os espíritas dizem que
que entre um momento e outro da desencarnação passa um filme na sua cabeça e você lembra tudo da sua existência. E ele disse que sentindo todo aquele perigo iminente de vir a morrer, a desencarnar, ele grita por Deus, ele se anima um pouco pela fé. E quando ele grita, meu Deus, ele sente quase que como sua cintura torar, preso pela corda, ele ficou preso em um dos pinos a uma determinada altura. E ele ali, naquele momento, ele agradece a Deus, mas fica sem saber em que altura está por causa da escuridão. E eis que ele escuta uma voz que lhe diz, corte a corda. Mas a fé que ele tinha não era uma fé robusta, uma fé lógica, uma fé raciocinada. Porque passar a noite pendurado ali naquele frio seria a morte certa. Cortar a corda, ouvindo aquela voz que lhe inspirava a corda, corte a corda, era a única oportunidade que ele tinha de salvar a sua vida. E nessa hora ele fraquejou e não cortou a corda. Conta a história, a narrativa lá do Momento Espírita, que no outro dia as pessoas vão em busca dele, as equipes, e a encontram morto, devido ao frio, pendurado pela corda a cerca de 1 metro de distância do solo que lhe poderia deixá-los com a sua vida naquela existência. Faltou a fé. E quantos de nós, dominado pelo orgulho, pela vaidade exacerbada, dominado pela falta de fé, não nos colocamos na condição desse alpinista e escutamos a voz que fala a cada um de nós ao nosso ouvido, convidando-nos a termos um pouco mais de coragem a enfrentarmos os desafios, porque enfrentar um desafio para fazer o bem, esse é o ideal para cada um de nós, alimentado pela fé, com certeza nós vamos ser auxiliados, ajudados e vamos conseguir dar conta de tudo isso. É preciso que nós permitamos que o bem se manifeste em nós. É preciso que nós trabalhemos, como eu já falei anteriormente, os nossos sentimentos e que deixemos que essa fé cresça a cada momento da nossa vida. Nós temos um Pai, esse Pai é Deus, que nos ama, que não nos desampara em momento nenhum da nossa vida, mas que pede a ação de cada um de nós. E o apóstolo Tiago dizia, a fé sem obras é morta. E aí, meus caros irmãos, essa fé que vai nos impulsionar à prática da caridade. E é essa caridade que nós devemos fazer, essa caridade que nós devemos vivenciar, que Jesus nos convida quando ele diz para amarmos a todos, inclusive aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. As pessoas às vezes dizem, eu não sei como vocês espíritas aceitam amar quem lhe persegue, ou quem lhe odeia, ou quem lhe maltrata. Eu digo, não é bem assim, você precisa ir lá e estudar esse capítulo do Evangelho. Mas é porque a gente tem fé que fazendo isso, aquele outro a quem amamos, mesmo um pouco à distância, haverá de que, através da nossa fé, de uma prece, de uma oração, se mudar ou se modificar, ou muito ou pouco mais, haver esse processo de mudança. As pessoas dizem, eu não acredito como é que vocês pregam isso, porque vocês... Gente, a gente só está falando daquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, dessa importância. E, logicamente, para que a gente possa praticar essa caridade, para que nós possamos praticar essa caridade, é preciso que nós tenhamos fé. Fé no futuro. Fé não apenas para essa vida, mas fé no futuro também. Diz aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a fé ela é a mãe da esperança e da caridade. Está lá na instrução dos Espíritos. E já pensou se nós aliarmos a fé
com a esperança e com a caridade, quanto bem nós temos a realizar. Nós não teríamos mais pessoas com fome como nós encontramos hoje. Mas, pasmem, as pessoas hoje não têm apenas fome de alimento material, nem sede apenas de água ou de suco, ou quem sabe, como um amigo meu que gosta muito de Coca-Cola, de Coca-Cola. Né? Edna sabe quem é, mas sede de carinho, sede de amor, fome de abraço, fome de acolhimento. Essa é a maior de todas, Edna. É. A fome e a sede, né? Exatamente. São as maiores. Exatamente. Quão difícil é, muitas vezes, a situação de algumas pessoas que não tem quem lhe faça um carinho, nem que lhe dê um abraço. Nunca. Eu lembro bem de um companheiro de ideal espírita que hoje se encontra no mundo espiritual, Alexandre Salsa. Alexandre contava uma história que tinha um amigo dele que era uma pessoa muito bondosa, que tinha muita fé, que era muito caridoso, que ele ia na Avenida Agamenon Magalhães, naquele tempo o Fusquinha fazia sucesso, né? Porque ele abria aquelas portinhas do lado, não tinha ar-condicionado e o vento entrava. E quando ele chegou nas imediações ali do Clube Português, tinha alguns meninos, que naquela época a gente chamava de trombadinhas, e sim, eis que o menino bate no vidro do carro, a maioria das pessoas fechavam, se trancam, né, com receio, né, de ser assaltado, mas disse que ele era sempre muito animado pela fé e com a confiança em Deus, e que lhe impulsionava essa prática da caridade. Ele abriu o vidro do Fusca e pegou na mão do menino, disse, pegue na minha mão. O menino ficou com medo de pegar na mão dele. Ele disse, não, meu filho, pegue na minha mão. Aí pegou na mão daquele garoto, olhou nos olhos dele e disse, olha, eu não tenho nada nesse momento para te oferecer, materialmente falando. Mas eu só quero te dizer algumas palavras. Que Deus te abençoe. Que Jesus te cubra de bênçãos. Que Maria de Nazaré possa te envolver com o manto sagrado e que te ajude a sair dessa condição. E quando ele olhou, o menino começou a chorar. Aí ele disse, calma, filho, eu não disse nada que lhe magoasse. Ele disse, Senhor, ninguém nunca pegou na minha mão. Ninguém nunca me disse umas palavras dessas como o Senhor está dizendo para mim. Ele disse que ficou tão tocado que arrodeou, colocou o carro em outro lugar e veio depois conversar com aquele garoto. Ou seja, um garoto de cerca de 13 ou 14 anos naquela época, nunca ninguém havia lhe pegado na mão. Nunca ninguém tinha, como a gente costuma dizer no meu sertão querido, lhe abençoado. Mas hoje, ainda continuamos a vivenciar isso. Pela falta de fé, pela falta de caridade, pela falta de amor ao próximo. Ainda de boa vontade, né, de boa vontade, Edna. O que custa, às vezes? Pois é. Diz que aquele garoto chorou e depois foi lhe confessar a sua vida, o seu sofrimento, a sua dor, o seu abandono. Não estamos aqui querendo dizer que aquela criatura estava a resgatar um passado delituoso e querer arrumar resposta para aquela situação. Mas encontrar em nós, né, a vontade de que nós façamos como aquele cidadão, de abrir o vidro do carro, pegar na mão daquela criatura e lhe desejar todo o bem possível até o ponto de tocar o coração daquele garoto. Quem sabe se a partir daquele momento aquela criatura não modificou a sua vida? Quem sabe se a partir daquele momento aquela criatura não se sentiu gente? Né? São coisas dessa natureza. A gente fazendo um trabalho... Pequenos instantes que podem mudar a vida de uma pessoa, exatamente, na verdade, né? Exatamente. Puxando um pouco a sardinha para a nossa brasa, nós desenvolvendo atividade na Federação Espírita, fazendo parte do núcleo, eu era coordenador do Departamento de Assistência e Promoção Social, do núcleo de idosos, tá certo? Das pessoas já aposentadas que iam lá
de 15 em 15 dias vão até a federação na parte da manhã, tem um grupo de 30 pessoas, e nós, com aquela obra de Mário Barbosa, que pede para que a gente fique em círculo, a obra cujo título é Conviver para Amar e Servir, lá onde nós fazíamos um círculo, ninguém ficava de pé para não dar uma demonstração de que ninguém é maior do que ninguém, não também querer dizer que nós somos menor do que ninguém, nem que estamos aqui querendo nos colocar de forma piegas, como muitas vezes, às vezes, as pessoas querem dizer que é caridade, começa a falar bem baixinho, não é isso. Mas interagir com aquelas criaturas. E lá tinha uma colega nossa, espírita, que ela, como tinha conhecimento de fisioterapia e de yoga, ela levava para aquelas criaturas um ensinamento sobre o respirar. E nós vamos aprendendo e perdendo a capacidade de respirar porque nós não exercitamos de forma adequada. E aí, com aquelas conversas que nós tínhamos, com os temas do Evangelho, trazidos até por eles mesmos que queriam saber aquilo, porque a maioria das pessoas que estão nesses grupos e que vão buscar a casa espírita, a maioria são de outras denominações religiosas, pouquíssimos são espíritas. E o que me chamou a atenção foi que, depois de alguns meses, quase 6 meses depois, uma senhora olhou para a outra e disse: agora eu estou me sentindo gente. Eu já não sabia mais que era gente. Ou seja, aquela forma de viver em círculo, de pegar na mão do outro, de falar com o outro, de cumprimentar o outro, de dar bom dia, de dar boa tarde, de dar boa noite, que a gente já não vê mais isso, né? Fez com que aquela criatura, né, ela pudesse assim se sentir gente novamente. Ela já foi para lá animada por uma fé, por uma esperança de ser ouvida, de ser assistida na sua necessidade, que era muito maior a necessidade espiritual do que a necessidade material, dá para a gente perceber, e ela diz: agora eu me sinto gente de novo. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Se nós nos dispuséssemos um pouco mais a ajudar as pessoas a se sentirem gente. Há precisando mais de fé em cada um de nós. Nesse momento em que as nossas casas espíritas começam a abrir, algumas já abriram, já estão funcionando, nós precisamos arregaçar as mangas com aqueles trabalhadores que temos. O apoio da espiritualidade não vai faltar, tenha fé, acredite. Não é que você tenha que passar 24 horas lá, mas aquele tempo que você puder, disponibilize, alimentando logicamente por essa fé lógica e raciocinada, pela vontade de servir, pelo interesse de fazer o bem, de ajudar, de auxiliar, que você também está sendo auxiliado, que quando nós ajudamos, nós estamos sendo ajudados. Arregacemos as mangas, abramos as nossas casas e recebamos os encarnados e os desencarnados. Imagina quantos sucumbiram durante o período da pandemia e que estão precisando de ouvir palestras, que estão precisando de receberem um atendimento fraterno quando vão acompanhando determinada pessoa, determinada criatura, quando vão se manifestar numa reunião mediúnica. Nós precisamos ter mais fé. Eu lembro de um companheiro de ideal espírita que, quando ele começou com a instituição lá, no começo as pessoas preocupadas com o fenômeno, começava, todo mundo queria ir. Ele disse: gente, o objetivo da casa espírita não é o fenômeno acontece, lógico. Mas o objetivo da casa espírita é transformar o homem num homem de bem. E as pessoas se afastaram. Mas eu muitas vezes passei lá, ele estava sozinho, falando, com o evangelho na mão, e conversando e dialogando com ele mesmo e com aqueles que do plano espiritual ali se encontravam. E certa feita, eu conversando com ele, lhe perguntei, e ele disse que um dia quis arrefecer, a sua fé estava um pouco abalada porque as pessoas não queriam ir, e ele estava com a esposa dele, e quando ele ouviu uma voz, disse: meu filho,
você precisa ir lá agora, a casa está lotada. E ele disse que chega, tomou um susto, sabe, Edna? Tomou aquele susto. Ele disse, meu Deus, a casa está lotada. Aí ele até, assim, disse que ficou um pouco desorientado, que ele pensou que eram encarnados. Mas quando ele começou a andar, ele percebeu que quem estava lá eram os outros do mundo espiritual, que já estavam indo, que já estavam ouvindo, que já estavam estudando, que já estavam melhorando. Ele disse, eu quase que vacilava na fé, nessa fé robusta que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Nessa fé que alimenta a esperança e que nos faz fazer a caridade, na sua verdadeira inteireza, na sua verdadeira pureza. E ele disse, eu chego a me emociono porque é como se eu estivesse sentindo aquilo que ele sentiu. Ele disse que quando abriu a porta, que foi como que se a luz já tivesse acesa. Ele disse que com a sua vidência momentânea, ele pôde perceber uma quantidade imensa de espíritos que estavam assistindo, espíritos, e que só estava faltando ele ir lá levar a sua mensagem como ser no mundo das formas que se encontrava, dar um pouco de lenitivo ali. E quase, ele disse, quase que arrefecia na fé, que desistia daquilo, mas foi tomado, né, por esse sentimento divino que é a fé. E ele diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nos Espíritos, a fé é mãe da esperança e da caridade, que diz que a fé, para ser proveitosa, ela tem de ser ativa. É isso que aconteceu com o amigo. Estava fechado, ele foi sozinho. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas, a esperança e a caridade que dela nascem. Não deixemos que a fé entorpeça em nós, porque se nós deixarmos com que ela entorpeça, nós não faremos nem a caridade, nem teremos esperanças de dia melhor. Diz ainda o benfeitor espiritual José, que a esperança e a caridade são corolários da fé, ou seja, são consequências da fé, e formam com esta, ou seja, com a fé, uma trindade inseparável. Que coisa fantástica! A fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Essa fé que nos dá a esperança de que se nós trabalharmos, não é a esperança de ficar sentado, como muita gente pensa que é esperando, tomando sorvete, que as coisas vão acontecer. Não, é trabalhando, é agindo, é esperar no bem que nós fazemos, nessa fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Porque o Senhor nos ajuda em todos os momentos. E se nós soubermos aproveitar essa oportunidade, alimentados por a fé, pela esperança, pela caridade, o resultado será muito melhor do que esse que nós temos visto. Diz ainda ele, se não tiverdes fé, que esperareis? Se não tiver fé, não faz caridade. Se não tiver fé, não tem esperança. É a fé que dá o amor. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está entendendo? Lá no capítulo A Fé que Transporta Montanhas, no item 11. Ele diz, a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E aí você vai lá ver aquela passagem do homem do bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja como a fé é importante, aliada à caridade, vai fazer com que a nossa alma se ilumine em todos os momentos da nossa vida. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo ainda, o Espírito Protetor José, que a fé faculta essa esperança e que a fé é a base da regeneração. Preciso que essa fé, essa base seja forte e durável, que não seja uma fé fraca, que ela seja perene, que ela seja constante
Jesus disse, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. Brilhar a luz que existe em nós é fazer o bem a nós mesmos. E é levar a luz àqueles que ainda se encontram nas trevas. O benfeitor espiritual José diz, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Que às vezes as pessoas dizem, você acredita em espírito? Eu digo, não acredito não, eu tenho certeza. Eu não acredito, eu tenho certeza. A mesma coisa, você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, é diferente de você ter a certeza. Se eu sei que eu sou filho de Deus e que Ele pode me possibilitar, que basta eu me esforçar, por que eu estou perdendo essa oportunidade? Nós precisamos abraçar todos esses momentos da nossa vida, manifestarmos em nós o sentimento de amor e de caridade que a fé nos proporciona. Se não fosse a fé, o que seria da mulher hemorroíça? Quantas e quantas pessoas ainda hoje sangram, sua alma sangra por essa falta de fé, de enfrentar os desafios, de estender a mão diante da multidão que muitas vezes lhe oprime, da multidão que lhe segrega, da multidão que lhe destrói. Mas aquela mulher passou 12 anos presa numa situação de dificuldade, de dor e de sofrimento. Precisou que ela deixasse em si e manifestasse a fé, de acreditar um pouco mais em si mesmo, de ser capaz de superar aquelas barreiras e, inspirada pelo alto, tocar a orla da roupa de Jesus e receber aquele influxo curador. Busquemos essa cura, reajamos, sejamos animados por essa fé sincera, empolgante, que nos contagia em todos os momentos da nossa vida. Deixemos que ela cresça, que ela se desenvolva em cada um de nós. A fé expressa o nosso sentimento em relação à razão da vida e às nossas relações com Deus. Ela expressa a nossa relação com Deus, a nossa relação com as razões da vida que nós vamos superando algumas dificuldades. Diz um benfeitor espiritual que ter fé é identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos, algo maior que o nosso mundo. É reconhecermos-nos criatura e criador. É reconhecer Deus dentro de nós, esperando que nós, cada vez mais, possamos crescer em amor, crescer em bondade. A fé não tem caráter apenas religioso, ela reflete uma confiança que temos na possibilidade de realizarmos alguma coisa. Então, meus caros irmãos, nos mantenhamos abraçados à fé, à esperança e assim com a coragem de fazer a caridade, para que dias melhores possam vir e nos ajudar a sair dessa situação que nós ainda nos encontramos. Minha querida Ediná, é bom estar com você, sentir sua presença junto da gente, né? Me dando essa força aí para que a gente possa realizar o trabalho do Cristo com a nossa querida Aldenora e os demais que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro. Receba um abraço fraterno dos que fazem a Federação Espírita Pernambucana, que está de braços abertos e que nos acolhe em todos os momentos e que está de braços abertos para todos que ali adentrarem e que quiserem buscar, né, os ensinamentos e os postulados da doutrina espírita. Muito obrigado por tudo mesmo. Obrigado, minha querida Ediná. Que coisa boa, mais uma vez, estar com você e com todos os que estão nos acompanhando. Não é? E aí nós agradecemos, irmão, pela sua gentileza, viu? De ter aceitado o convite. Aldenora é uma grande amiga, o Centro Espírita 9 de Outubro é um grande amigo da Federação Espírita Pernambucana. Ela sempre colabora com a federação quando é convidada a fazer as palestras, como também sempre convida os irmãos da federação para fazerem o trabalho. Então, nós somos muito felizes de ter amigos assim,
de vivermos essa fraternidade cristã, né, no meio do movimento espírita, que, como todos os outros meios religiosos, também tem suas carências, suas necessidades, né? É verdade. Mas gostaríamos, assim, de lhe agradecer a você, a sua família, por ter permitido que você, né, dedicasse esse tempinho aqui para a gente, e gostaríamos que você fizesse a prece para, então, nós encerrarmos a nossa tarefa da noite. Pode ser? Pode, Alina, agradeço a todos. Um abraço. Então vamos à nossa prece. Divino Mestre Jesus, companheiro inseparável de todas as horas, nos agradecemos essa oportunidade que, como governador espiritual da Terra, tu nos concede de estarmos reunidos em teu nome para falarmos da tua mensagem, para falarmos dos teus ensinamentos e, acima de tudo, para falarmos da fé, da caridade, da esperança, da necessidade de modificarmos as nossas vidas, impulsionado por as virtudes divinas que Deus colocou em cada um de nós. Ajuda-nos, Mestre amado e amigo, através dos nossos guias e benfeitores espirituais, a fazermos brilhar a luz que existe dentro de cada um de nós, iluminando as nossas vidas, e bem como daqueles que conosco caminham, e mesmo daqueles que possam vir a nos odiar e nos perseguir. Fortalece-nos em cada vez mais, dando-nos a oportunidade de aumentarmos a nossa fé, de termos uma fé robusta, que seja capaz de nos ajudar a transportar as montanhas de iniquidades que ainda existem dentro de cada um de nós, e assim sermos seres mais felizes. Dá-nos força, Mestre querido, para sermos o sal da terra, de termos o sabor e de levarmos sabor à vida dos outros que possam caminhar conosco, que venham ao nosso encontro, levando a tua mensagem de luz, de esperança, de caridade, que essa fé se manifeste em cada um de nós, para que amanhã, trabalhando essa fé com todas as obras, ao retornarmos novamente ao mundo espiritual, possamos, assim como nos diz alguns irmãos, voltarmos justificados, cumprindo a missão que tu nos confiou. Abençoa a todos que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro, aos que fazem a Federação Espírita Pernambucana e todo o movimento espírita de Pernambuco, bem como a todos que nos acompanham na noite de hoje. Que Deus seja louvado e que nos ampare hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigado, gente. Que assim seja. Obrigada, Washington. Obrigado, E Helena. aguardo o próximo convite, viu? Com certeza. Que Obrigado. Deus nos abençoe. Tchau. Isso. Tchau a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Você se encarrega do resto aí agora, né? Sim. Aqui. Obrigada. Abraço, obrigado mesmo.